Olá, seja muito bem-vindo ao Theo MediaCast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Nossos programas têm o alvo de falar sobre teologia, vida e fé para a glória de Deus. No programa de hoje, a gente mudou um pouco algumas coisas e eu falei assim, eu preciso de algumas meninas aqui comigo, irmãs queridas, para nos auxiliar nesse tema tão importante. Queremos falar sobre um tema até que é meio querido ao meu coração, e eu sou bem chorão, eu vou me engasgar aqui. Mas minha mãe, por muitos e muitos anos, serviu na Igreja de Cristo num projeto chamado Mentoras do Bem. E muitas vezes nossas irmãs em Cristo se confundem, ou achando que devem tomar o lugar de pastores, dos homens, ou achando que não devem fazer absolutamente nada no meio da igreja. Mas o Senhor Jesus Cristo reúne suas ovelhas e reúne nossas irmãs, as mulheres, para muitos trabalhos no ministério da Igreja de Cristo. E por isso que eu chamei então a Rosana Gentil, que é enfermeira por formação, ama o trabalho da capelania hospitalar, tem feito um trabalho também nessa área de aconselhamento bíblico e vem contribuir conosco nesse programa. Rosana, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, né, Neto, esse convite tão bom, oportuno e que me alegra tanto de poder dividir um pouco do que Deus tem feito na minha vida, me ensinado e a gente tem feito. Ótimo. Obrigada. Junto com a Rosana está a Juliana Tomás de Aquino, que é psicóloga por formação. A gente já bateu um papo sobre isso, né, Juliana? E ela, na verdade, hoje dedica o tempo integral ao seu trabalho e ministério na área de aconselhamento bíblico. Então, duas irmãs que são conselheiras bíblicas aqui para nos ajudar. Juliana, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria estar aqui de novo, falando das coisas do Senhor e um pouquinho sobre mulheres. Eu que agradeço pela oportunidade. Fantástico. Uma das tarefas fundamentais que a Bíblia nos ensina a respeito do ministério das mulheres é que as mais velhas, e não é uma questão de idade, ou seja, as mulheres que já são mais maduras na sua caminhada com Cristo, sejam mentoras das mais novas. E é por isso que eu propus esse tema, que eu já disse que é querido ao meu coração, né? Das mentoras do bem, mulheres mentoreando outras mentoras. Rosana, como é que isso tem sido realidade na sua vida? Como é que Deus tem te usado para ajudar outras irmãs em Cristo no aconselhamento e no desenvolvimento da sua vida ministerial? Então, interessante, né? Deus tem caminhos que a gente não pensa, não espera, mas Ele vai levando a gente, né? E foi interessante, eu comecei com capelania, né? E hospitalar, Ele foi me ensinando a cuidar dos pacientes, não só como eu cuidava do corpo, né? Mas a cuidar da alma deles, né? Então, como cuidar, né? E era uma coisa maravilhosa, né? E foi um tempo também que eu aprendi muito, inclusive aprendi a evangelizar, né? Em espaço pequeno de tempo. E depois ele foi me levando para essa área do aconselhamento. Claro, Deus ele vai trabalhando tudo junto, né? Então, ele trabalhou muito em mim, porque quando você aconselha alguém, você vai trazer um conselho que não é seu, né? É o conselho de Deus. E ele passa por você. Então, Deus passa, ele vai te aconselhar em primeiro lugar, ele vai trabalhar em você, para depois para você ser usada por ele como instrumento para aconselhar outras pessoas, né? Esse processo é um processo muito, assim, interessante, que é um método que Deus usou, que quis usar, e ele para que a gente não se sinta superior, né? A outra pessoa que você está aconselhando, que você não é um profissional. Você é filha de Deus, você tem o mesmo Deus, a mesma crença, e na verdade, nós somos todos pecadores. Então, é muito diferente de uma atividade profissional onde você é um expert na sua profissão, aquilo que você está fazendo, né? E a outra pessoa, ela é um agente relativamente passivo daquilo, né? Aqui, não. As duas pessoas têm problemas
e vão talvez iguais ou parecidos, né? E que Deus trata da mesma forma. Só que ele tratou comigo antes, né? E ele me trouxe a sabedoria dele, né? Que tem que ser embasada na suficiência da palavra de Deus. Porque ele é a única verdade, né? Fantástico. Legal. Juliana, me diga uma coisa. Você é pastora? Não. Não? A gente tem quase que uma piada pronta, né? Porque ela é mulher de pastor, né? Mulher de pastor. Seu marido já tem o problema, né? Entre aspas, né? Meu querido amigo João Paulo, de ser filho de pastor. Uau. Né? E a minha esposa também é mulher de pastor e chama Juliana, né? Aí uma vez uma senhora chegou para ela e falou assim, uma senhora que é filha de pastor. Ah, não, Juliana, ser filho de pastor a gente não escolhe, mas ser mulher de pastor, misericórdia. Você não é pastora. Não. E a sua tarefa, de aconselhamento bíblico, de mentorear outras mulheres, ela tem a ver com o ministério do seu marido? É porque a mulher de pastor tem obrigação de ser conselheira bíblica? Por que você exerce esse ministério do aconselhamento e de mentoria de outras mulheres? Tá. Ai, eu acho que começa um pouquinho lá, na verdade, antes de eu ser esposa de pastor, antes de eu ser namorada de seminarista, né? Fui namorada de seminarista. Vou aumentar a piada. Casar com pastor é difícil, namorar seminarista deve ser terrível, né? A gente come no Habib's toda a saída, né? Mas fora isso... Mas assim, então começou lá. Quando eu me converti, eu lembro que as pessoas da mocidade, com 20 anos de idade, né, minha conversão, eu lembro que as pessoas da mocidade falavam assim, você tem o dom de exortação. E eu lembro que assim, eu nem sabia direito o que era dom de exortação, né? Tinha acabado de me converter e tal. E aí as pessoas vinham me procurar para conversar e tudo mais, né? Então, eu acho que começou desde ali. É claro que muito, assim, imaturamente, né? Muito... sem saber, às vezes, o que falar e o que fazer e tudo mais. E aí, por isso, de novo, nova convertida, eu falei, então eu tenho que fazer psicologia. Ajudar as pessoas. Isso, para ajudar as pessoas, né? E eu acho que desde lá, Deus vem realmente trabalhando, e aí trabalhou muito em mim primeiro, para que a gente, então, conseguisse entender algumas coisas, né, e tudo mais, e aí Deus vem trabalhando. A questão se toda esposa de pastor tem que ser conselheira, eu creio que todo cristão tem que ser conselheiro, né, em alguma medida. Eu gosto muito foi até uma imagem que eu aprendi com o reverendo Jonatas Miranda, né, que eu achei fantástico, falei para ele, eu vou usar, né, que é, por exemplo, todo mundo tem que louvar a Deus, né, mas você vai ter as pessoas que foram... separadas para fazer isso com maior excelência, né? Então, são as pessoas que têm realmente o talento, né? Tem uma voz lindíssima, afinadíssima, mas todos temos que louvar ao Senhor. O desafinado também tem uma ordenança bíblica para que ele louve e cante, mesmo que seja desafinado. Isso. Então, eu acho que todos nós, né? E é por isso que a gente tem um curso na nossa igreja de aconselhamento bíblico. Acho que todo mundo tem que ser conselheiro, né? Aconselhar mutuamente, porque a gente conversa, e nas conversas, né, as pessoas contam alguma coisa, às vezes elas contam alguma coisa que você vê que está distorcida da palavra e tal, e ali você já pode trazer a palavra, trazer um conselho do Senhor e tudo mais. Agora, existem as pessoas que têm o dom, que vai fazer isso com maior excelência, não é nem só excelência, eu acho que muita naturalidade, acho que vão ser mais procuradas também, porque a igreja reconhece isso, e aí eu acho que não necessariamente precisa ser a esposa do pastor, né, então... É mais casou bem o fato de você ser esposa de pastor e ter esse dom. E quão importante, aí eu vou entrar no mundo com todo respeito, que não é meu, que é o mundo feminino, né? Por isso que eu preciso Vocês têm que falar aqui, eu sou só um curioso, né? Apesar de ser casado e ter 2 filhas, eu sou um mero curioso espectador nessa questão. Qual a importância na estrutura da igreja, onde o Senhor vocaciona os homens para o pastoreio, para o governo, que as mulheres também exerçam esse trabalho de suporte mútuo, de aconselhamento mútuo, isso de voltar ao tema, né? Serem mentoras, mentorearem umas às outras. Quão importante isso é para você, Rosana? Então, interessante, porque essa é, vamos dizer, o que Deus nos ordena, né? Da gente se aconselhar mutuamente, né? E então tem essas duas, eu vejo também dessa forma, né? Que tem o conselho
vamos dizer, informal, né? Na igreja, alguma mulher vem conversar um pouco, estou com um problema, o que você acha, tal. Uma conversa mais informal, né? Mas não por ser informal, menos importante de ser falado biblicamente. Porque às vezes a gente fala, é uma conversa informal, então eu vou dizer o que eu penso. O que você pensa pode ser bom, mas talvez não seja bíblico. Então, a ideia na mentoria de trabalhar isso nas mulheres, que elas aconselhem sempre a palavra de Deus. Ela pode até dar um exemplo da vida dela, que ela ou obedeceu a Deus ou não, e o que aconteceu, tá? Mas assim, sempre voltado nesse sentido. Mas um conselho mais informal, né? E também tem um conselho, como você falou. Então, aí são pessoas, talvez, que Deus escolhe para fazer um aconselhamento mais formal, no sentido de... E talvez, com certeza, com problemas mais graves ou mais específicos, né? O Steve Weers, ele traz um gráfico falando do rio do discipulado. Então, que as pessoas, elas caminham nesse rio para que é a santificação, né? Vamos dizer, se preparando para isso, com culto, né? Pregação dos pastores, EBD... pelo rio que elas vão passando a santificação. Pelo rio normal da santificação, elas você vão vai sendo tendo discipuladas. orientada e discipulada pela palavra de Deus, pregação, culto, comunhão. Exato. Né? E às vezes, alguma coisa que ela estava pensando que não estava bom, ela ouve na palavra de Deus ali e ela fala... ela mesma vai se encaminhando e vai. Às vezes, com um problema mais grave, que envolve toda a parte emocional, que às vezes é difícil da pessoa conseguir enxergar o que está acontecendo, ela precisa ser trazida para um lago, né? Ele fala nisso. É um lago ao lado desse rio, trazida ali, separada, para que haja um discipulado mais intensivo, né? Para que esse problema seja... junto com uma mentoriada, né, para que a pessoa possa enxergar o que está acontecendo, né, o que na situação toda, ela mesma em relação a Deus, né, e para que depois ela volte de novo para o rio do discipulado. Fantástico. Então, explicando um pouco o que é o aconselhar, né, mutuamente informal e o aconselhamento bíblico mais formal, né. Eu acho que a importância das mulheres também, pegando um pouquinho esse gancho que você falou, eu acho que é assim, mulheres têm questões diferentes de homens, né? Fomos criados, né, pelo Senhor com questões diferentes, né? Tem coisas que são do universo feminino, né? Então, por exemplo, 75% a 80% das mulheres vai ter tensão pré-menstrual, né? E uma porcentagem pequena vai ter isso da forma muito grave, que chega a ser transtorno, né? Eu ponho aspas porque, enfim, né? Mas tem toda uma questão hormonal, tem toda uma questão... E o pensamento fica muito diferente. Eu tenho na forma mais grave. Fui agraciada pelo Senhor para poder ajudar a outras, né? Então... É isso mesmo. Então, assim, o pensamento muda. Eu falo que eu sou, assim, duas pessoas diferentes, assim. Às vezes acontece alguma coisa e eu vejo a coisa de uma forma. Quando passa essa fase, eu falo, gente, como que eu consegui enxergar isso dessa forma, né? E, lógico, ao longo dos anos, Deus veio trabalhando no meu coração, já mudou muita coisa, tal, porque eu creio que não seja só hormonal, né? Existem coisas espirituais também e tudo mais. Mas eu consigo entender uma mulher. Meu marido, por mais que convive comigo, quando alguém fala alguma coisa, ele fala assim, mas como assim, né? E eu falo assim, assim. Eu sinto, quando a pessoa conta, quase que eu vejo a situação. Então, eu acho que nesse caso, eu consigo entender melhor do que ele que conhece, mas de fora. Eu conheço de dentro, por ter vivido isso. E outras questões, né, femininas. Então, eu acho, por exemplo, né, lógico, você não precisa ser pai para ensinar um pai, né? Porque você tem a palavra. Você não precisa ser uma mulher para ensinar uma mulher. Mas eu acho que, às vezes, a aplicação, ela se torna mais efetiva, porque você vai entender certas coisas que outras pessoas, às vezes, nem pensou para aplicar, porque nunca passou por isso, nunca... Então, eu acho, sim, que nesse ângulo, nesse sentido, o aconselhamento de mulher para mulher, né, é muito importante, assim, é muito efetivo, né? Não que um homem não faça isso, não que um pastor não possa, mas eu acho que tem esse lado, né? E o contrário seria verdadeiro. Um homem aconselhando um homem, né, vai entender muito melhor de algumas questões do que a gente como mulher, né? Agora, tem uma questão também, aí falando do lado masculino, né?
que também a importância disso também para nós, os pastores, é muito também de proteção. Eu lembro que quando eu ainda era solteiro, já era pastor. Então, uma irmã em Cristo me pediu para sair, para conversar, aconselhamento e tal, que sei o quê. E ela já, de início, expôs quais eram as lutas. Eu disse para ela, olha, deixa eu te explicar. Eu tenho orientação da palavra de Deus. Você está falando sobre lidar com seus filhos, né? Ela não estava casada na época e tal. Eu falei assim, eu também conheço uma outra pessoa que conhece a Bíblia melhor do que eu conheço, que era minha mãe. Eu falei assim, eu vou passar um contato para a mãe, vou pedir para você conversar com ela, porque ela também é mãe, ela já tinha tido filhos adolescentes e tal. Então, assim, tem essa questão, porque também algo que você falou, Rosana, muito importante, não é dar um conselho daquilo que eu acho. Não é, Juliana? Não é a experiência feminina em si, mas é a ótica feminina dentro da experiência da palavra. Isso. Como, então, vocês têm experimentado... Né, a gente está fazendo assim, Rosana, Juliana? Rosana, Juliana? Então, vamos lá, Rosana. Tá? Isso na prática, ou seja, de conduzir as irmãs em Cristo, as outras mulheres, a olhar para o mundo não pelas sensações, pelos sentimentos e as experiências, mas ver todas essas coisas à luz das Escrituras. A Juliana falou da TPM, né, o transtorno pré-menstrual. Ele é fato, claro, existem graduações, né, como ela falou, mas pegando esse mesmo exemplo, então, assim, não é porque eu tenho um transtorno mais grave e que, de fato, é orgânico e que, de fato, dói mais, tem mais, vamos dizer, alterações hormonais, ou não, é a mesma, mas a minha sensibilidade é maior, enfim, que me dá o direito de pecar. Esse é o ponto, né? É mais difícil não pecar? Mas você não te dá o direito de pecar. Ah, mas eu estou com um transtorno pré-menstrual, eu não aguento. É difícil. Mas você tem em Deus, é a suficiência da palavra, de novo, né? Todas as coisas, Deus nos deu todas as coisas para que a gente conseguisse superar, não só isso, porque isso é só, né, um pedacinho da história, né? Porque a nossa vida, ela é feita de muito sofrimento, né? Por estar num mundo caído, por causa do nosso pecado, o pecado dos outros, o diabo e tal. Então, como é que eu enfrento esses problemas, né? Então, assim, eles vão vir outras dores muito maiores. Tem pessoas que têm dores crônicas a vida inteira, né? Paulo tinha lá o espinho na carne. E Deus não tirou. Deus tem um motivo para ele deixar a gente passar por sofrimentos. E o motivo dele é a santificação. Né? A gente glorificar a Deus e não se ensoberbecer como era Paulo. E é o mesmo processo. Então, assim, o que eu vou passar organicamente, né, dores, eu tenho que... a minha resposta não pode ser pecaminosa. É difícil, mas eu tenho que me submeter à ação do Espírito Santo, né, nesse sentido. Porque o problema muitas vezes está justamente aí, a resposta que eu dou ao problema. E aí vai para tudo. Então, por exemplo, eu tenho um problema em casa, um problema de casamento, né? Então, como eu respondo? Eu respondo biblicamente ou eu respondo pecaminosamente? E eu tenho que ter a lente da Bíblia para fazer isso. E é isso que a gente faz no aconselhamento, ajudar as pessoas a enxergarem que elas estão respondendo pecaminosamente, né? E elas se acham assim, que é justo, porque o sofrimento existe. O sofrimento existe, e aí a gente vai lá para a coparticipação de Cristo no sofrimento, né? E ele vai dar tudo que a gente precisa para passar. É difícil, mas é assim que ele vai usar essa dor, né? Que muitos autores escrevem, né? Não desperdice o seu câncer, né? Ele vai usar essa dor para... O objetivo dele que é o quê? Nos tornar mais parecidos com Cristo. Esse é o processo que é difícil, que a gente vai ajudar as pessoas a caminharem, né? E lembrar que aí, assim, o nosso coração, ele é pecaminoso, né? É de lá de dentro que vem os problemas, né? É de lá que vem toda a nossa idolatria, os nossos desejos, a nossa ira, que eu não quero que seja daquele jeito, que eu quero mudar, eu não vou aceitar assim. Esse é todo o nosso coração. Esse coração, ele tem que ser circuncidado, tem que ser trocado, né? E só Deus faz isso, né? Só Deus tem
poder. Aí ele vai com a espada lá de 2 gumes, né? Que é tão profunda, né? E para mim, como sou enfermeira, ele vai separar juntas e medulas, coisas inseparáveis, né? Então, então, a palavra de Deus, gente, é maravilhoso pensar, né? Eu, como enfermeira, que o remédio de Deus, ele é perfeito, né? Não, ele é efetivo, ele é eficaz, né? Ele vai tratar a alma da pessoa, porque o interesse de Deus, ele não... Talvez ele te deixe com câncer, te deixe lá com problema hormonal, pro resto da vida, né? Mas a tua alma ele vai tratar. Que esse tem peso eterno, né? Então, é esse foco, né? Sim. Né? Um foco que Deus, né, traz, que é totalmente diferente do meio secular, né? Eu acho isso. Eu acho que a gente tem uma baita responsabilidade, né? Deus não me deu coisas... situações mais complicadas à toa. Ele quer usar, ele quer me moldar, né? Ele quer me aperfeiçoar na minha fraqueza, né? Para que o poder dele seja mais efetivo, né? Sábado passado agora eu dei um dia inteiro, sábado, sobre transtornos à luz das escrituras, um curso de transtornos. Então, eu tratei muito sobre alguns transtornos mentais, né? E aí eu posso falar isso. Gente, eu não estou falando porque eu não passo por nada, não tenho nada. Eu tenho algo... na minha vida que me acompanha há anos e que eu venho lutando, que eu venho dia a dia, mês a mês, né, lutando com o Senhor. Teve vezes de eu me lembrar de uma situação, eu tá tão triste, assim, do nada, e eu ficar orando, Senhor. Assim, horas, numa situação, num ambiente, as pessoas achando que eu tô quieta, não sei o que, eu tô orando. E Deus tem me dado vitória, tem me ajudado a crescer. Quando eu não tô nessa fase... assim, isso me fez ser uma pessoa muito mais resiliente, porque quando eu não estou nessa fase, é fichinha, né? Porque eu tenho um intensivão todo mês, claro, então, quando eu não estou nessa fase... Então, eu converso muito com as pessoas sobre isso, né? E uma das coisas que, às vezes, eu escuto é assim, mas se você tiver um diabetes, você vai tomar medicamento. Por que não se você tiver uma ansiedade? Eu falo, né? Porque não está escrito, não andeis com diabetes por coisa alguma. Entendeu? Essa foi simples, né? Então, assim, existe algo nos transtornos mentais que tem muito a ver com a alma, com um comportamento que é contra ou... em louvor a Deus, né? E isso dá diferença na nossa vida. Claro. Então, assim, você ter alguma coisa, como é o meu caso, eu tenho claro para mim que Deus me deu porque Ele quer usar de alguma forma. E eu vou confessar, já tentei tomar remédio uma vez. Eu quase que eu morri com um comprimido. Literalmente, eu passei muito mal, porque eu falei, não. Né? Aquelas fases que você fala, já lutei tanto com isso, né? Todo mundo está tomando medicamento, eu também vou. Fui na ginecologista, lógico, ela detectou e ela falou, você vai tomar um medicamento, um antidepressivo, né? Que é o que trata para isso. Eu tomei um comprimido, eu quase que eu morro. Literalmente, gente, eu fiquei muito mal, assim, me deu uma reação que dá em 0,001%, e eu fui esse... E eu, assim, tudo isso eu conto hoje, faz parte da minha história. Eu falo, Deus não quer que eu tome medicamento. Para mim foi muito claro, né? Você continua trabalhando com o remédio da palavra, filha, né? E assim, eu não acho errado o medicamento no todo. Eu acho que a gente estava até conversando sobre isso logo antes, né? Algumas situações vai ser necessário para tirar a pessoa, às vezes, de uma situação onde ela chegou que você não consegue nem conversar, você não consegue aconselhar. A situação está tão séria, tão grave, que vai ter que ser o medicamento, vai ter que ser, às vezes, uma tentativa de suicídio, vai ter que ser medicamento e tudo mais, junto com um aconselhamento bíblico. Então, não estou falando que eu sou contra medicamento, mas eu acho que tem um abuso no uso do medicamento, né? Então, assim, porque é muito mais fácil você tomar um comprimido do que você trabalhar questões do coração, né? Então, assim, eu creio que Deus me deu essa situação para que realmente eu possa ajudar outras mulheres a entender, claro, porque quando a pessoa vem, ela vem quebrada e você tem que acolher, você tem que ouvir e tudo mais, e trabalhar com elas, caminhar com elas, né? Pegar na mão delas e caminhar, essa caminhada aí de fé mesmo para o dia a dia, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Você estava falando de medicação, né? Teve uma situação que a gente ajudou a aconselhar, ela era uma esposa de um missionário. E eles estavam fora do país, daqui do Brasil, né? Eles estavam num país difícil, né? De viver. E ela teve uma situação de que ela pensou que tivesse cometido um pecado contra o marido,
talvez ela até tenha cometido mentalmente o pecado, em pensamento o pecado. E para ela aquilo era tão sério, e é mesmo, né? Porque Deus fala que a gente deve, né? Exato. Não é só a ação, né? É o pensamento também. Mas aquilo foi tão intenso com ela, no sentido dela se punir por isso, e ela não admitia o pecado dela. Olha só que difícil. O pecado dela era que ela não admitia que ela tivesse pecado. Ela não poderia ter pecado. E isso desencadeou nela um quadro psicótico. Veja uma coisa esquisita. Ao tal ponto que quando nós fomos lá, até foi com uma amiga também que é conselheira, que eles nos chamaram, ela já estava há algum tempo daquele jeito, ela não falava mais, ela estava com delírios de perseguição, né, persecutórios. Inclusive, ela achou algumas coisas da gente. Vocês estão com essa roupa. Eu sabia que vocês estavam com essa roupa porque vocês vieram aqui para falar comigo. Eu sei. Meu marido não me ama. Meu marido, ele vai ficar com outra pessoa porque eu não sirvo para ele. E isso ela repetia. Então, a gente não conseguia conversar com ela. Porque ela estava nessa alucinação, nesse delírio, e não tinha como você ler a Bíblia, falar um versículo. Nós tentamos, falamos, mas aquilo não encontrava eco, né? Por causa desse distúrbio, dessa disfunção, né? Dessa situação. Uma mulher cristã, missionária, com filhos, mas numa situação muito difícil. E aí a gente conversou com o marido e tal, e precisa chamar um psiquiatra. E aí um psiquiatra cristão veio na casa dela, porque ela não queria nem ir embora lá. Ele veio. E nós vimos ele conversando com ela. Foi muito interessante, muito importante, porque inclusive ela tinha ideação suicida, né? Ele perguntou e ela falou, não, eu já pensei, tem uma corda lá no quintal. Eu pensei, dá... Então, a gente sabe que a ideação, se ela já tem alguma construção, aquilo já é mais concreto e tal. Mas o fato é que, para mostrar que ela foi medicada, ela não queria tomar medicação, porque ela era resistente, porque não, eu tenho que, né, eu não vou tomar medicação, eu não preciso de medicação. E foi muito difícil ela tomar medicação, muito difícil. Mas foi muito importante naquela fase, porque senão não dava nem para conversar, fazer aconselhamento. Então, ela foi medicada e depois de alguns dias, nós voltamos lá. Ela tinha feito um bolo para a gente, nos recebeu. Então, já era outra pessoa, né? A medicação, eu creio que assim, a medicina ela é serva de Deus, né? Ela deu inteligência para o homem, ele aprendeu medicina e ele vai servir a Deus, cristão ou não, às pessoas e principalmente aos filhos de Deus. Então, ela serve para isso, quer dizer, numa situação dessa que é impossível. Então, ela foi medicada, né? Um antipsicótico e tal, e antidepressivo, e ela melhorou. Daí para frente a gente conseguiu fazer o aconselhamento bíblico. Então, assim, as duas coisas caminharam juntas por um tempo, e depois, claro, quando ela foi melhorando daquela crise, então ela não tem um distúrbio psiquiátrico, ela tem uma doença psiquiátrica. Não, ela teve um problema pontual, um quadro decorrente de um problema de legalismo espiritual. Veja só que difícil, que é o extremo do cristão, né? Eu sou tão cristã que eu não me perdoo. Né? Olha só o pecado, né? Quem sou eu para me perdoar? Né? Eu não me perdoo por ter pensado uma coisa pecaminosa. Se você pensou alguma coisa pecaminosa, você tem que pedir perdão para Deus. Se arrepender dos seus pecados, Ele vai te perdoar, se você se arrepender. Mas você achar que você é tão perfeito, olha a raiz do coração, que você é tão perfeita que você não pode pecar, não né? pode pecar. Então, assim, é o legalismo, né? Sim. Então, identificar isso no aconselhamento bíblico, né, ele é fundamental, porque você tem um comportamento que ele é externo, mas identificar a raiz, ela tá escondida no coração, né? E isso quem faz é a Bíblia, né? E o Espírito Santo, ele também nos dirige no aconselhamento, né? Ele traz a nossa mente, claro, a gente tem observação, tem o levantamento de dados, a gente foi pesquisar como ela era, ela tinha alguns antecedentes também, né? E aquilo facilita, são as predisposições, que não são determinantes, mas elas são predisposições, né? Elas podem, como você falou, as tendências, as possibilidades, a criação, facilidade, personalidade, né? Mas, assim, para mim foi marcante essa situação, né? Então, o limite da medicação, a importância, a possibilidade de um cristão ter um problema pontual psiquiátrico, né?
e tratável, e mesmo que não fosse, Sim. né? Então, assim, uma situação bem importante para a gente, né? Vivenciar e não ficar com medo dessas situações. E ter certeza que a Bíblia, ela pode. Ela é a verdade, Deus fez, Ele nos criou, né? A gente tem... Interessante, a Bíblia talvez não tenha nominalmente essas coisas, né? O nome das síndromes lá do DSM, né? Que ele elenca lá, né? As síndromes do pânico, né? Os distúrbios, a esquizofrenia e tal. Mas ele tem os princípios norteadores. Aí ele tem. Sim. Então, se ele não tem aquilo como não pecarás, não adulterarás, mas ele tem os princípios, né? E nos princípios é que você caminha, né? Norteando. Então, a gente conseguiu verificar isso no coração dela, né? Então, onde estava o pecado? Numa pessoa cristã, né? Ela era tão cristã, né? Que chegou a esse outro lado, né? Entendi. Deixa eu aproveitar vocês duas aqui, porque aí eu vou aproveitar para vocês aconselharem esse marido e pai aqui. Porque, ao vivo, e a cores. Que risco. Rosana, risco. Juliana, eu vou contar um segredo. Rosana já me aconselhou várias vezes. Me ajuda demais. Mas... Então começa com a Rosana. Mas existem questões que a gente poderia dizer do universo feminino que os homens de fato não entendem, né? A gente, tipo assim, crê, mas a gente não entende, né? Isso não é desculpa para também ser indiferente. Mas quando você fala sobre aconselhar biblicamente mulheres, vocês estavam falando bem de questões hormonais, e aí caíram numa questão de depressão, de quadros clínicos, mas de uma forma geral, quais são áreas da vida das mulheres, em geral, que vocês têm testemunhado na vida de vocês e no ministério de vocês, aonde mulheres precisam de orientação ou que são áreas mais sensíveis para a mulher? Eu lembro muito bem quando Ju teve as crianças e aí ela fala do puerpério, né? É isso mesmo, chama, né? Puerpério. Veja, só aquele... Eu tento ser um cara assim, elucubrado, tá bom. mas eu sou meio ogro de vez em quando. Então, puerpério. Então ela falou, puerpério e tal. Mas quando ela me falou de puerpério, eu falei assim, Tipo, honestamente, eu entendi que assim que a criança nasce, ela está muito sensível, ela está muito cansada, ela está muito desgastada. É um processo emocional. Sim. Que eu precisava me doar mais. E muitas vezes eu olho aquilo e falo assim, sei. É difícil cair. Então, quais são as áreas mais comuns onde as nossas irmãs em Cristo falam assim, eu tenho lutas aqui, eu tenho dificuldades aqui, onde as mulheres vão entrar... Eu estou só supondo, né? O papel dela como esposa, maternidade, as que ainda não casaram, ou seja, uma listinha que eu faria. E tem gente aí que ia dizer que eu não tenho lugar de fala. Mas aqui no povo de Deus, os homens têm lugar de fala junto com as mulheres diante da palavra. Quais são essas áreas? Eu acho que uma que eu tenho visto assim muito forte mesmo, sabe, nos atendimentos, até na igreja, tudo, é essa dependência emocional que a mulher tem do homem. Uma dependência emocional, né? Às vezes as pessoas até falam, mas se a esposa morrer, não vai saber se virar, não sei o quê. Porque o homem tem uma dependência, eu acho que prática, de ajuda aqui na casa, fazer comida, não sei o quê. Mas eu acho que a mulher, ela tem uma dependência emocional. Então, assim, essa opinião desse marido é muito importante. Esse olhar desse marido é, assim... Importante tem que ser mesmo. Mas eu digo, chega a ser idolatria. Então depende... Ponto é esse, né? Idolatria, isso, né? Coisas que são normais e corretas, que mas acabam dominando. Sim. Então, por exemplo, se meu marido fizer um comentário que eu entender que ele está criticando, não está gostando do jeito da minha roupa, e não porque não está decente o que for, mas porque não está bonito, eu não estou bonita para ele, aquilo acaba com o meu humor. Eu tenho visto muito isso, assim, os maridos dirigirem o humor das mulheres. Se eles falarem uma coisa que caem bem nos ouvidos, ganharam o dia. Mas se eles falarem alguma coisa que eles nem quiseram, assim, mean it, como fala? Dizer isso mesmo, não quiseram, né? Enfim... Aquilo não era a intenção intenção deles, exatamente. Juliana falou inglês aqui, eu
O papai Procurou lá. Aí eu chamei o meu tradutor automático. Assim. Ou seja, ele disse algo, a intenção dele não era dizer aquilo que a mulher interpretou e se ofendeu com aquilo, né? Mas assim, às vezes estraga um passeio, estraga o dia, né? Por exemplo, quer ver uma situação bem real? Amor, você me ama? Eu te amo, amor. Não, mas, amor, você me ama mesmo? Eu te amo. Nossa, você falou de forma grosseira comigo, eu tô achando que você não me ama, sabe? Então, assim, isso é muito feminino, essa afirmação, né? E por isso até mulheres são mais ciumentas do que homens. É que o homem, quando ele é ciumento, às vezes ele é muito violento. Então, aí todo mundo fica sabendo, né? Porque vai para fora das quatro paredes, né? Mulher já não. É uma coisa mais velada. Mas é porque é isso, essa insegurança e essa afirmação que o marido precisa ter. E eu acho até que isso vem da maldição da queda. Não vem de Deus. Por exemplo, com certeza. Sem dúvida, angústia, ansiedade e idolatria não vem de Deus. Mas quando Deus fala assim, né? E ele te dominará, né? O teu desejo será para o teu marido, né? Ou contra o teu marido. O João já me falou que essa tradução também é possível. Contra o teu marido, que é a mesma. Ele te dominará. E ele te dominará, me parece um tanto isso, assim. Os maridos, eles nos dominam pelo sentimento, pela emoção. Então, é isso que eu tenho trabalhado muito nos atendimentos, né? De você estar feliz, independente de você não depender desse feedback positivo que muitas vezes ele não consegue responder, porque é um anseio do seu coração. Não vai responder com aquela frase que você gostaria de ouvir, né? Então, assim, e aí estraga o passeio, estraga o dia, a semana. Então, eu acho que essa é uma coisa muito pontual. Assim, e uma felicidade independente ou do comentário, ou de que reparou. Isso. Tem aquelas brincadeiras básicas, né? Claro. E que são respeitosas, mas a mulher cortou 2 dedos do cabelo e chega pro marido e fala assim, meu bem, e aí, o que você achou? E aí, gente, o homem ele fica desesperado tentando achar. O homem é limitado. O que foi mesmo que você mudou, né? Isso não é um demérito do homem, não é desonra, mas às vezes ele fica assim, sabe? O que você achou? Ai, foi respirando muito bom. fundo, né? O futebol foi maravilhoso. O que eu achei? Bueno. Nossa. Mas não é independente do homem. É, na verdade, a necessidade da alegria em Cristo. Isso que aí. O seu marido, que é pecador, quando errar, ele não vai ferir a sua alegria de fato, a fonte da sua alegria. Porque ela está colocada em Cristo. Isso, né? isso. Eu acho que é isso. Claro, é isso mesmo. Mas veja, você vê que ele fez uma analogia, porque o exemplo do homem é só um exemplo, porque ela faz isso com as outras coisas também, porque a felicidade dela não está em Cristo, e tem que estar em Cristo. Isso. Então ela vai buscar a aprovação do marido para que ela seja feliz. Isso. É antibíblico, né? Eu tenho que estar feliz aonde Deus me colocar, com o sofrimento que eu colocar, com o marido que eu colocar, se eu sou feia, se eu sou bonita, se ninguém me elogiar, porque a minha alegria tem que estar em Cristo. É difícil isso, mas é assim que Deus quer que a gente viva. Isso. E essa mulher, então, ela joga a responsabilidade para o marido. E, na verdade, é um problema que ela tem que resolver diante de Deus, né? Pelas outras relações dela também, né? Que ela vai fazer. Mas o contraponto que eu queria fazer é assim, o contrário disso é a mulher que não quer saber nem do marido, né? A mulher que ela é independente, então, por isso, esse curso, né, do design divino vai trazer o papel da mulher, né? Que ela não é menos nem mais do que o homem, mas que ela tem papéis diferentes, né? E que papéis que o casamento... o que o casamento simboliza, né? Por que ele é tão importante para Deus? Porque ele simboliza a igreja e Cristo. Então, essas coisas todas, se a mulher cristã entender, né? Passa pelo entendimento. Entender qual é o papel dela na relação dela com o marido. Qual é o papel do marido? Ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele tem que morrer por ela. É um amor sacrificial. E ela é um amor de respeito. Uau! E aí... assim, eu creio que um dos problemas grandes que existe hoje nos relacionamentos é a dificuldade, a falta de respeito das esposas, das mulheres com os maridos, né? Mesmo as cristãs, né? Sim. E aí você vai provocar conflitos, aí vem a ira, né?
Aí vem todas as dificuldades de comunicação, né? Aí vem todo o quê? A dificuldade de comunicação, a ira, né? Então, vai interferir no relacionamento todo dela com o marido. Então, são os valores, quer dizer, se eu sou tão importante quanto você, eu tenho que trabalhar, então eu também tenho que decidir as coisas aqui em casa. Não tem o ensino bíblico de que o homem, ele é o líder da casa, ele vai responder para Deus, ela também das coisas que ela fizer. Mas a liderança no lar é do homem, Deus deu isso para ele, é papel dele. Né? Há uma cultura muito forte dentro da igreja, comum na igreja, onde marido e esposa, muitas vezes ainda noivos, se preparando para casar, eles estão quase que formando um contrato de uma sociedade, né? Os dois saem para trabalhar, os dois têm as suas responsabilidades, algumas coisas eles compartilham, mas não abrem mão de suas independências. Como é que a gente lida com isso, Juliana? Então, sim. E até pegando esse gancho, né, e pensando no que ela estava falando, por exemplo, eu atendo uma alta executiva. E é interessante o que você está falando, porque me fez pensar, né, nessa possibilidade, né? Então, por exemplo, antigamente, essa dependência emocional se mostrava muito numa dependência também financeira e tudo mais e tal. Hoje, essa dependência emocional, até porque a mulher tem estudado, tem trabalhado, não sei o quê, se mostra muito em medir forças. Com certeza. Então, eu acho que continua sendo a dependência emocional, mas agora é assim, eu também posso. Se você não cuidar de mim, se você não fizer isso e aquilo, eu me banco. O que gera um pecado em homens, né? Eu, de vez em quando, pego a brecha para falar dos homens aqui. Mas o que gera um pecado, eu tenho visto em muitas pessoas próximas a mim, um grande pecado em homens. 2 pecados. Primeiro, o do conivente, preguiçoso. Minha mulher ganha 10 vezes mais que eu, vou aproveitar. Nunca quer crescer, não trabalha mais, não se dedica, etc. Do outro lado, tem surgido muitos homens covardes, medrosos. Então, é um chavão que se criou, mas ele reflete uma verdade. É absurda, né? A menina estudou demais, então o cara, ela fica sozinha. A mulher, a moça, tem um excelente emprego, aí tem dificuldade de arrumar um noivo, um marido, né? Parece que e é horrível, porque parece que é pejorativo uma mulher que estudou. Pejorativo uma mulher que tem um bom emprego. Porque, na verdade, são os homens falando assim, uma soberba e o pecado do homem dizendo assim, eu não vou namorar ou casar com uma mulher que ganha mais do que eu, com uma mulher que tem uma formação melhor do que a minha. Isso é difícil, né? Mas também como lidar com esse pecado das mulheres que usam isso para querer se impor. Nessa luta, como a gente, né, apazigua, eu gaguejei aqui, né? Apazigua. A gente chega ao senso cristão disso. Porque é uma cultura fortíssima, né? Não tem a Bíblia. É Bíblia, é esclarecer. Então, você vê, nós fizemos esse curso, então, a igreja está fazendo, né, com as mulheres esse curso, mas os homens também estão tendo um curso. Então explica um pouquinho, quando você fala igreja e tal, porque lembra que o pessoal está ouvindo a gente e fala assim, nossa, eu estou gostando tanto dessa achando Rosana. Que eu estou lá em casa. A pessoa está te ouvindo, de repente, está no carro agora e fala assim, nossa, legal essa moça, né, essa senhora Rosana, ela está falando da igreja, do curso, explica aí. Que igreja e que curso? Sim, a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Atibaia, a PIBA. Né? A PIBA, que eu frequento, e elas estão usando são 2 livros que vieram, são americanos, né? Foram desenvolvidos para trazer qual é o design divino, como Deus desenhou a mulher. É bonito isso, né? Como Deus desenhou a mulher. Porque ele tem um desenho para o homem e tem um desenho para mulheres, e são diferentes. E ele deu, inclusive, constituição física diferente, mental diferente, não mais nem menos, mas diferente. Hormonal diferente, para aquilo que ele queria. Então, a mulher tem uma constituição hormonal diferente porque ela vai gerar filhos, né? E o homem não. Então, ele também tem uma constituição
hormonal, emocional diferente, porque ele vai enfrentar a vida, né? Ele vai sustentar aquela família, ele vai, né, ao mundo para fazer isso, né? Então, esse curso é muito interessante porque ele traz, é Bíblia, ele só esmiuça um pouco mais o que a palavra de Deus fala desde Gênesis, né? E a gente vê bem, olhando bem Eva e Adão, a gente vê, eles não tinham nem ainda o pecado. E eles pecaram antes de ter o pecado. Difícil isso, né? Mas eles fizeram isso. Então, a mulher resolveu que ela queria, né? Deu corda para Satanás, para a serpente. Achou interessante, é o caminho do pecado, né? Achou interessante aquilo, atraiu, né? Ela cobiçou aquilo e, na verdade, assim, Adão estava do lado, ouvindo aquela conversa, né? Como você falou, tranquilo. Omisso, para não falar omisso, né? Omisso. E Eva, né? Tomando a liderança da história, isso sem o pecado. Olha como isso é forte, né? E ela vai lá, acha interessante, peca contra Deus, né? E não crê na bondade de Deus, tinha tudo. Só não podia aquela... Mas era obediência, né? E aí fala para Adão, não, vamos lá, você também comeu e dá para Adão, não comeu, sem questionar. Então aí, essa queda, ela traz essa alteração absurda no ser humano, né? Foi a gente ainda é a imagem de Deus, mas ela é como se fosse um espelho quebrado, né? Porque ela está deturpada na nossa mente, nós pensamos pecaminosamente, nós sentimos pecaminosamente, o nosso corpo age pecaminosamente no sentido do pecado da queda. Ele foi tão distorcido, tanto nós quanto o meio ambiente, né? Por causa do pecado, que assim, se a gente não tivesse Espírito Santo, a gente não tinha... Claro, se não tivesse a morte de Cristo para tirar para que a gente pudesse se tornar uma nova criatura e a presença do Espírito Santo no conosco, a gente não teria condição, e hoje nós temos, por isso as pessoas não podem dizer, não consigo ser diferente, deixar que o meu marido lidere o meu lar, eu respeitar o meu marido, entender que isso é papel, que isso não degrine a minha imagem, que eu sou tão inteligente quanto ele, posso até ter um cargo maior, posso até ter um emprego maior, posso até ganhar mais, mas isso não me dá o direito de liderar o meu lar, a não ser que eu seja uma mulher sozinha ou abandonada pelo marido, então eu vou à luta, né? Eu vou sustentar meus filhos. Olha, esse é um outro aspecto importantíssimo. Eu vou jogar uma outra pergunta para a Juliana aqui, mas aqui já veio o tema de um próximo programa com vocês duas também. Não está acabando, não. Fica aí, não desliga, não. Mas mulheres, porque esse é o detalhe, a igreja não pode só conceber o aconselhamento, o tratamento e o cuidado para famílias tradicionais. Homem, mulher, 2, 3 filhos. Porque muitas vezes chegam para a igreja um homem sozinho, divorciado. Sim. Para a igreja, uma mulher mãe solteira. Ou seja, o momento que Cristo os encontra e que o Evangelho os transforma, eles já estavam quebrados em vários sentidos familiares, né? Filhos que estão brigados com os pais, etc. Então, isso é tão importante, porque essas mulheres, elas precisam ser acolhidas na igreja, né? Precisam encontrar em Cristo e na comunidade de Cristo, né? No povo de Deus. Sim. Então, é uma coisa bem interessante. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa que tem 34 anos, uma mulher, e ela ainda não casou. E ela falou, Ju, daqui a pouco eu tenho que sair da UMP e eu não me encaixo em nenhum lugar. Verdade. Eu faço toda aí. UMP. Eu sou presbiteriano, já fui da UMP, tá? União da Mocidade Presbiteriana. Isso. E tem umas idades, né? De 18 a 35 anos. Tá com 34, daqui a pouco ela tem que sair da UMP, Isso. né? O problema é que dos adolescentes, Juliana, é UPA, né? Hoje em dia, quando você fala UPA é saúde. Pronto atendimento. Aí você assim, eu fui lá na UPA. O adolescente fala assim, foi na UPA? Foi legal, meu filho, na UPA? Isso é coisa de presbiteriano, tá, gente? Mas é só a questão... Daqui a pouco eu tenho que sair do grupo de jovens da igreja, né? Tem 34. Isso. Então, aí ela estava preocupada, porque ela falou, não tenho nada na minha igreja que contemple essas pessoas, que são as pessoas solteiras ou divorciadas e tal.
e que não se encaixam, né, em nenhum lugar. Então, assim, é uma coisa que realmente a igreja precisa começar a pensar, né, nessas pessoas. Eu lembro quando a gente morou nos Estados Unidos, a gente começou a frequentar uma igreja muito grande, 12 mil membros, né? Uau. E a gente frequentava uma de manhã e outra à noite. E era dividida por alas, setor. E a gente, sem saber, nós ficamos um tempão na ala dos solteiros. Eu, João e as crianças. E depois que eu descobri, eu falei, gente, o que o povo imaginava, né? Quem que é mãe? Ela é mãe de quem? Ele é pai de quem? Né? Então, assim, mas isso é muito legal, assim. Eu acho que, igual, a igreja era muito grande, era dividida por alas. Cada ala tinha um pastor, então eram muitos pastores, né? Então, era tipo mini igrejas dentro dessa... Igrejas dentro de uma mega igreja, né? Isso. Mas esse conceito de ter um trabalho para essas pessoas, que elas se sintam acolhidas, é tão importante, né? E cada vez mais as pessoas estão casando tarde, né? Então, a gente precisa começar a pensar, né? O que nós vamos fazer com essas pessoas que não estão se encaixando aí na igreja, né? Então, isso é importante. Porque, assim, você tem a pessoa solteira, por opção ou porque acabou ficando, ela também tem um papel, né, que a Bíblia contempla, que ela vai servir mais ao Senhor, porque ela tem mais tempo, ela tem uns filhos, né, é diferente da mulher casada com filhos. E uma coisa que eu acho muito difícil também, que as igrejas têm que tomar cuidado, é você forçar, você falar assim, então, quando que você vai casar? Não casou ainda? Nossa, mas então... Então, assim, a expectativa é que todas casem. Para ela também é difícil, porque às vezes ela quer, mas ela não encontrou ninguém. Então, assim... Nem todo mundo vai casar, nem todo mundo tem o dom para o casamento, né? Nem todo mundo vai casar, nem todo mundo encontrou alguém. E isso não degrine nada. A pessoa pode ter um trabalho na igreja, deve ter um trabalho, deve ter talvez até um ministério mais específico, né? Ou de pessoas que se separaram, né? Ou viúvas, né? É o caso de pessoas nessa situação. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter nesse sentido, né? De não ter essa expectativa. Ou então, se você não casou, então... né? Você não vai espelhar, né? Ficou de fora. Mas isso que a Juliana falou é fantástico, né? Por exemplo, a importância de mulheres que não se casaram. Aí, de repente, parece que tem uma pressão. Não se casou por quê? Qual que é o problema? Isso. Né? Não, se o Senhor não lhes deu o casamento, por enquanto, porque pode ser por enquanto, né? A Bíblia diz isso, se dedicam mais à igreja, ao ministério de Cristo. Isso. É muito importante. Isso. E não ficar, né, nem os homens se dedicando aos seus belos prazeres, nem as mulheres se dedicando à sensualidade, àquela tentativa de sedução. Eu ia falar isso. Né? Não, você ia falar não, então fala. Né, que teve uma situação assim que elas nos procuraram justamente nessa faixa etária de mulheres, nessa faixa etária solteiras, mas que já formadas, profissionais, não casaram, e que o que acontece? Elas vão às redes sociais procurar parceiros, e aquilo é uma armadilha do diabo, né? Porque, assim, o que não falta são pessoas mal intencionadas, né? Homens mal intencionados, vendo toda uma carência, toda uma labilidade na pessoa, e a pessoa, além de se envolver com uma pessoa que não é cristã, é uma pessoa mau caráter, né? Então, assim, é perigosíssimo. Não que uma coisa exclua a outra, mas, assim, tem que se pensar nisso também, né? Se ela tivesse, vamos dizer, na igreja, se ela tivesse com atividade, se ela tivesse com o ministério, se tivesse valorizada naquele papel que ela tem, que ela, né? Seria diferente, ou pelo menos ajudaria muito isso. Juliana, e as meninas que estão na igreja, aparentemente muito firmes, muito piedosas, e de repente aparece com um rapaz que não é crente? Não estou falando nem de o risco de um mau caráter. Sim, mas sabe aquele tipo do rapaz que ele é ótimo, só falta converter? Né? Como tratar esse assunto com as nossas irmãs em Cristo? É que elas vêm, tipo, não encontrei nada na igreja, não tem na igreja e tem esse príncipe aqui, só que eu vou evangelizar. Como é que lida com isso, Juliana? De novo, trazendo Bíblia, né? Trazendo Bíblia, trazendo consequências sérias sobre as escolhas que elas estão tomando, né? O que eu tenho ouvido muito, assim, eu sou responsável, né? Conselheira dos jovens, né? Da minha igreja, né? Jovens e adolescentes, né? E eu ouço muito delas isso, assim, mas na igreja não tem ninguém bonito.
Ai, mas aonde tem gente bonita? Então, gente, no mundo tem. Na minha escola tem. Então, assim, já parece que um entendimento equivocado. Então, a pessoa vai se relacionar com as pessoas da igreja já com esse entendimento equivocado. E óbvio, né, que vem do mundo, da carne e do diabo, né? Então, o que eu tenho trabalhado com elas na nossa igreja e que eu acho que é importante é trabalhar preventivamente. Né? É um passo antes, né? Então, com as adolescentinhas que ainda não estão na idade de namorar e tal, a gente já começa a falar sobre namoro, sobre casamento. Então, eu acho que é um trabalho preventivo, porque depois que se encanta, tal, lógico, é nosso trabalho continuar falando e tudo, e aconselhando, e mostrando nas escrituras, né? Inclusive, tem pastor que nem faz casamento misto, o João é um deles. Né? São 2. Eu também não faço. Não faz, e ele fala, se casar tem que disciplinar. Então, assim, mas é um trabalho preventivo, verdade, né? Então, começou na fase da adolescência, a gente já começa a trabalhar essas questões com elas. Eu tenho uma menina de 15 e eu já ouvi da minha própria filha isso, né? Então, assim, você já vai trabalhando essas questões, né? Juliana, eu ouvi da minha de 4, não sobre casamento, obviamente, mas um pecado já com uns 4 anos de idade. Papai, eu queria tanto fazer um passeio num lugar tal, tal e tal. É um lugar mais caro, né? Uma viagem internacional, que ela falou. Eu falei assim, minha filha, vamos fazer o seguinte... Quando você tiver 15 anos, a gente começa agora, vamos juntar dinheiro, se esforçar. Quando você tiver 15 anos, a gente vê quanto a gente conseguiu juntar e faz uma viagem bem legal. Ela, papai, é legal, porque com 15 anos eu vou sozinha. Você quase falou. Eu falei, não, minha filha. Assim? Ou seja, essas questões, você estava falando dessa questão de namoro, sim, né? De pensar, preparação para o casamento, claro, e as meninas caem nessa descrença, mas essa questão da independência, de sair, o coração muitas vezes... pecaminoso de uma menina de 15, de uma de quase 5. E outra coisa interessante que tem acontecido muito é assim, e elas acabam correndo o risco e a tentação de usar as armas do mundo, que as meninas do mundo estão usando para atrair esses meninos. Porque ser crente não atrai menino bonito. Na cabeça delas, óbvio, né? Então, isso tem sido outra coisa que a gente tem trabalhado bastante, né? Inclusive pensando que, para mim, até pelas músicas do mundo e tudo mais, a tentação dos homens é pelo olhar, das mulheres é por se mostrar. Que até 2 coisas que se encaixam, né? Que pecaminosamente se encaixam. Isso, né? Exatamente. Então, elas têm usado muito, cada vez mais novinhas, assim, dessa tentação. Então, eu tenho trabalhado com elas. Às vezes, levo moças de outras igrejas, mulheres de outras igrejas, para falar sobre esse assunto, pensando que só eu falando, às vezes, não vai surtir tanto efeito e tal. Então, assim, e graças a Deus, a gente tem visto, assim, mudanças, né? Em algumas delas, nas postagens de Instagram, de Facebook. Então, a gente tem visto algumas mudanças, né? E isso tem alegrado bem o nosso coração. Mas é um trabalho, assim, intensivo, né? Com esse objetivo de falar, olha, vocês são diferentes. E outra, que com essa isca, você está querendo atrair que tipo de homem, né? Então, assim... Né? Lógico, desagrada a Deus em primeiro lugar, mas com elas, às vezes, a gente tem que usar muitos argumentos que é o que resulta, né? E tal, no sofrimento. Então, a gente tem feito um trabalho intensivo lá, assim, para tentar mostrar para elas a artimanha mesmo, né? Do mundo que tenta impor regras de vestimentas na vida delas. Né? Ou seja, não só um aconselhamento de mulheres e mães, né? Mas das meninas também, em todas as áreas, né? Isso. Isso é muito importante. Eu sou casada há 40 anos, né? Fiz agora esse... Parabéns. Esse mês, foi esse mês. Mas eu me casei com meu marido e ele não era cristão, né? E eu sei lá, me converti com uns 12 anos, mais ou menos 13 anos, né? E... Imagina, eu achava ótimo, né? Porque eu tinha aquela coisa assim do namoro missionário. Vou converter ele, né? E ainda para a glória de Deus. Ou seja, eu tinha toda a explicação bíblica na minha cabeça. Sou fera, né? Sou fera. Deus está feliz com isso. É pecado, mas Deus está feliz, né? E fui lá eu no meu casamento. Então, assim, ele se converteu depois de 15 anos. Pela graça de Deus. Porque o que acontece? Num casamento misto, como a gente fala, primeiro...
Deus não se agrada disso, é luz e trevas. Então, você está pecando na base, no sentido, você pode... Porque, assim, não tem como conviver, são pessoas completamente diferentes, né? No sentido de que... na forma de pensar, nos valores morais, na orientação dos filhos, né? Em todos os sentidos. Então, 15 anos do nosso casamento, a gente vivia como se eu vivia como se fosse uma mulher viúva, porque eu ia para a igreja sozinha. Uhum. E isso foi muito difícil, porque isso não é exemplo para os nossos filhos. E eu exerci a liderança nesse sentido no meu lar, né? Mas eles não viam o pai. Tem um peso muito grande isso. Então, as consequências dessa escolha, elas são desastrosas, né? E Deus deixa. Você pecou, então ele deixa, né? Mas a graça dele, pela graça... Mas eu já vi casamentos que simplesmente o marido não se converteu. E o sofrimento se arrasta, porque vem sofrimento. Uhum. Porque vem sofrimento em todas as áreas. Porque são duas pessoas completamente diferentes. E a Bíblia fala que é trevas e luz. Então, uma coisa assim... maior do que aquilo que a gente pode imaginar, né? Então, assim, a possibilidade da pessoa se converter vai ser na bondade, na misericórdia de Deus. E isso pode não acontecer, inclusive. Não é garantia, né? Não é garantia. Então, assim, e as consequências, se já um casamento de duas pessoas cristãs já é difícil, você está falando dos seus filhos, está falando das suas filhas, já é difícil, por quê? Por causa do nosso pecado, né? Uhum. São dois pecadores cristãos, mas são dois pecadores. Uhum. Em santificação, mas continuam sendo pecadores. Uhum. E a convivência é difícil por causa do nosso pecado. Uhum. Porque a gente quer o que quer e porque quer. Uhum. Né? E aí, então, já é difícil. Imagina no casamento, assim. Então, a prevenção que você falou é fundamental. E, assim, dizer que, assim, não é que não pode. Deus não se agrada. Aquela pessoa que te ama, que te fez. Né? Então, é o temor a Deus, né? Dela ter no coração isso. E, assim, porque o mundo, ele grita, o mundo berra, né? Para nos perverter, né? O diabo, ele faz qualquer negócio. Ele, né? Vende alma para ele mesmo. Ele faz qualquer negócio para perverter. E ele quer perverter as meninas cristãs. Isso. Ele vai querer perverter quem? Já está no mundo? Não, ele vai atrás das meninas cristãs. Isso. Então, assim, isso tem que ser falado, batido, inculcado, né? Como a Bíblia fala. Mas, assim, com amor, assim, elas têm que chegar ao ponto de desejar viver naquele meio cristão, porque é bom, porque é puro. Uhum. Né? Isso assim, é um trabalho, claro, na força, no poder do Espírito Santo, mas Deus quer nos usar. Então, na igreja, esse trabalho é a prevenção, porque como enfermeira, depois é só remédio, né? Depois se houver remédio, né? É remediar. Uma coisa que eu bato muito na tecla, e eu tenho muita liberdade com elas, né? E às vezes até com as pessoas que eu aconselho, né? Falo, gente, imagina que uma pessoa assim, o que a Bíblia diz? É marionete nas mãos do mundo, da carne e do diabo. Isso. O que você vai esperar? Às vezes as pessoas vêm até para mim assim, se queixando por uma amizade, né? Ai, me decepcionou, mas é ímpio. Eu falei, gente, você já entra num relacionamento de amizade, que seja, sabendo que você não tem o que esperar, né? Uhum. Se o crente decepciona, a gente decepciona, né? Por conta da nossa natureza. Imagina a pessoa que é marionete nas mãos do mundo, da carne e do diabo. Uhum. Então, eu falo muito com elas, né? Mais com as meninas, mas quando eu tenho oportunidade com os meninos também, o seguinte, até a amizade com pessoas do mundo, a gente tem que ter um foco muito claro, é apresentar Cristo. Eu não tenho que esperar nada. Nada. Até porque nem o conselho eu não quero, porque bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios. Então, assim, o meu caminhar com o ímpio é com um foco muito claro. Como que eu posso apresentar Cristo para essa pessoa? Agora, como que você vai namorar com uma pessoa que é ímpia? Então, eu começo já por aí, da amizade, né? Claro. E por que isso, né? Claro. Não tem o que esperar. Tem coisas ruins, né? Isso. É verdade. Bom, nosso tempo vai indo, e toda conversa boa, o tempo voa. Eu queria pedir, então, voltando ao tema da gente, para vocês duas aqui, como mentoras do bem, quem tem exercido esse ministério de aconselhamento, de orientação de outras irmãs em Cristo, deixe um conselho rápido para as nossas irmãs que estão nos ouvindo.
Vamos começar, né? Vai, Rosana, dá para as nossas irmãs que estão nos ouvindo agora um conselho a respeito do coração delas e da palavra de Deus. Eu diria que o melhor conselho, pelo menos que eu posso dar, é estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia mesmo, aprender a estudar a Bíblia. Porque às vezes você conhece a Bíblia, mas assim... E eu penso que a dificuldade está na aplicação, né? Como você extrai da Bíblia, como você interpreta a Bíblia para você aplicar na sua vida. Então, assim, estudando a Bíblia, você vai estar se enchendo do Espírito Santo, você vai estar andando no Espírito, né? E não fazendo os desejos da carne. Isso é uma proteção que Deus nos deu, né? E esse é o único caminho. Então, assim, estudem para a gente... A mulher tem que estudar. Ela pode fazer seminário, se for o caso. Eu não fiz seminário. Mas, assim, eu estudo desde sempre a Bíblia. E agora, né, Deus me deu essa alegria de fazer aconselhamento. Eu tenho estudado muito a Bíblia. Muito. E é muito bom. Porque quanto mais eu estudo, primeiro, eu sei cada vez menos, eu sei menos, precisava saber mais. Mas é tão bom você conhecer a Deus e Ele vai se revelando e você vai conhecendo como Ele age, a estratégia que Ele usa, conhecendo o amor dEle. O amor dEle e a justiça dEle, que são as duas coisas que a gente não consegue ser perfeitas, né? Obrigado. Juliana, deixa um conselho aí para as meninas. Bom, o que eu diria é cuidado com o coração, né? Porque a Bíblia fala que o coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, cuidado com os sentimentos, cuidado com aquilo que você está ansiando, cuidado com o jeito que você está se comportando no teu casamento. Às vezes parece que tá tudo certo, né? Eu já ouvi muita gente falando assim, eu estou em paz com o meu coração. E a pessoa está com o coração duro, né? Então, se está em paz com o coração que é corrupto, pesquisa direitinho, né? Vê se essa paz vem das escrituras, do comportamento que vem das escrituras ou de um coração duro que tem os seus valores pecaminosos, que tem Então, pesquisa direitinho, né? Cuidado com o coração. Ele é enganoso e ele é desesperadamente corrupto. Então, passe tudo pelo crivo das escrituras e eu acho que é a forma mais eficaz da gente viver. Maravilha. Excelentes conselhos. São fantásticos para as meninas e para os meninos também, né? Muito obrigado, Rosana, por esse bate-papo tão gostoso, sua presença aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço. Muito bom, né? Às vezes a gente até esquece, parece estar em casa, né? Conversando. Isso é ótimo. Privilégio, obrigada. Juliana, de novo, obrigado por estar aqui conosco. Contribuição tão preciosa. E eu que agradeço. Para mim é um prazer, né? Da primeira vez foi super gostoso, hoje eu já vim mais tranquilinha, então melhor ainda. Então eu que agradeço, é um privilégio. Que ótimo. Obviamente eu quero agradecer a você que está nos ouvindo e acompanhando esse programa durante todo esse tempo. Muito obrigado pela sua audiência e eu estou certo de que mais uma vez o Senhor há de nos usar para a edificação da Igreja de Cristo e para a transformação do seu coração à luz das Sagradas Escrituras. Se você está nos ouvindo e quer assistir esse programa na íntegra, em áudio e vídeo, vai no nosso site www.telmedia.org. Lá você vai baixar o aplicativo, ter acesso a esse conteúdo e a vários outros conteúdos cristãos, bíblicos, para a edificação da sua casa e da sua família. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Um forte abraço.